Dia 2 de novembro de 2024. Seja bem-vindo ao canal Coração em Oração. Nesta data a Igreja celebra a comemoração de todos os fiéis defuntos. Primeira leitura. Leitura do livro de Jó. Jó tomou a palavra e disse: Gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição com ponteiro de ferro e com chumbo, cravadas na rocha para sempre. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que, por último, se levantará sobre o pó. E depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne, verei a Deus. Eu mesmo o verei. Meus olhos o contemplarão, e não os olhos de outros. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Para as águas repousantes me encaminha, e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade e todo bem hão de seguir-me, por toda a minha vida. E, na casa do Senhor, habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo, como primícias. Depois, os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. A seguir, será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai. Pois é preciso que ele reine, até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Mas, quando ele disser: tudo está submetido, é claro que estará excluído dessa submissão, aquele que submeteu tudo a Cristo. E, quando todas as coisas estiverem submetidas a ele, então o próprio Filho se submeterá, àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. Aleluia! 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 É esta a vontade de quem me enviou. Que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 12, versículos 35 a 40. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir, imediatamente, a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo: ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e, passando, os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Mas ficais certos. Se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também, ficai preparados.
Porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão sobre a primeira leitura. Jó é um homem justo que perdeu seus bens, seus filhos e sua saúde. Ele está em meio a um intenso sofrimento físico e emocional, e seus amigos, em vez de consolá-lo, acusam-no de ter cometido algum pecado que justificaria tamanha desgraça. Jó, em meio à sua dor, profere uma declaração de fé e esperança que transcende o sofrimento imediato. Jó começa expressando seu desejo de que suas palavras fossem gravadas para sempre. Esse anseio reflete a profundidade de sua dor e, ao mesmo tempo, seu desejo de que a verdade sobre sua inocência, e sua confiança em Deus, fosse registrada para a posteridade. Ele quer que sua luta e sua fé sejam lembradas. Apesar de todo o seu sofrimento e das dúvidas que o cercam, Jó manifesta uma confiança inabalável de que seu Redentor vive. Para Jó, esse Redentor é Deus, aquele que o justificará no fim, mesmo que, aos olhos humanos, sua situação pareça injusta. Essa declaração de Jó aponta para uma esperança além da morte. Ele acredita que, mesmo que sua carne seja destruída, ele verá a Deus em sua própria carne. Esta é uma visão profunda de crença na ressurreição. Jó, em sua angústia, vê além do presente, olhando para um futuro onde Deus, o justo, lhe concederá o que lhe foi tirado. Esse texto é incrivelmente poderoso quando refletimos sobre o sofrimento humano e a fé. Jó não entende o motivo de seu sofrimento, mas ele sabe que, no final, Deus será fiel. Ele não perde a esperança, mesmo quando tudo parece perdido. Esse é o coração da mensagem de Jó. A fé no meio da dor. Muitas vezes, nos momentos mais difíceis de nossa vida, quando não compreendemos o porquê das provações, somos chamados a fazer como Jó, confiar que Deus, nosso Redentor, vive e que, no final, Ele nos justificará. Reflexão sobre a segunda leitura. A primeira carta de São Paulo aos Coríntios trata da ressurreição dos mortos, e da soberania de Cristo sobre toda a criação. São Paulo desenvolve uma teologia profunda sobre a ressurreição, mostrando a interconexão entre a ressurreição de Cristo e a nossa própria ressurreição futura. O apóstolo começa usando a palavra primícias. No contexto judaico, as primícias eram a primeira parte da colheita oferecida a Deus, simbolizando que o restante da colheita também seria consagrado a Ele. Da mesma forma, a ressurreição de Cristo é o início da nova criação, o primeiro a ressuscitar, de uma maneira que inaugura a ressurreição de todos os que pertencem a Ele. São Paulo prossegue, explicando a consequência da ressurreição de Cristo. Ele estabelece um paralelo entre Adão e Cristo. Adão, o primeiro homem, trouxe a morte para a humanidade através do pecado. Em contraste, Cristo traz a vida através de sua ressurreição. Em Cristo, a morte é vencida, e a vida eterna é oferecida a todos os que nele creem. O apóstolo, então, descreve a ordem dos acontecimentos. São Paulo está se referindo ao que acontecerá na segunda vinda de Cristo. Naquela ocasião, os mortos em Cristo ressuscitarão, e ele entregará o reino ao Pai, tendo cumprido sua missão redentora. A seguir, Paulo afirma que Cristo vencerá a morte, que entrou no mundo através do pecado, e a vida eterna prevalecerá. Por fim, São Paulo fala sobre a submissão de todas as coisas ao Pai. Esse é um mistério profundo que revela a unidade da Trindade, e a consumação do plano divino. São Paulo nos lembra de que a nossa esperança está na ressurreição. A morte, que tantas vezes nos assusta e parece ser o fim de tudo, foi derrotada por Cristo. Ele é o primeiro a ressuscitar, e, por meio dele, nós também ressuscitaremos. A vitória de Cristo sobre a morte nos dá a certeza de que, apesar das dificuldades, o sofrimento não tem a palavra final. Cristo reinará, e o mal será totalmente destruído. Se Cristo é o Rei, devemos viver como cidadãos do seu reino, combatendo o pecado, e anunciando a esperança da ressurreição.
Reflexão sobre o Evangelho. O Evangelho de Lucas nos traz uma importante exortação de Jesus sobre a vigilância e a prontidão, utilizando metáforas claras e diretas, para transmitir uma mensagem extremamente relevante para os cristãos em todas as épocas. Neste trecho, Jesus nos chama a estarmos preparados para a vinda do Senhor, seja no fim dos tempos ou no momento de nosso encontro pessoal com Ele, que pode acontecer a qualquer instante. Jesus começa dizendo para ficarmos em atitude de prontidão e alerta. Manter as lâmpadas acesas indica estar preparado para agir a qualquer momento, independentemente da hora. Em seguida, Jesus conta a parábola dos servos que aguardam o retorno de seu Senhor das bodas. Aqui, Jesus reforça que o verdadeiro discípulo deve estar sempre vigilante, atento ao retorno de Cristo. Cristo promete honrar aqueles que permaneceram fiéis e vigilantes. Jesus, então, nos adverte com a metáfora do ladrão. Esta metáfora ilustra a imprevisibilidade da segunda vinda de Cristo, ou da nossa própria morte. Não sabemos quando isso acontecerá, mas é justamente essa incerteza que nos chama a estar sempre preparados, porque a chegada pode ser inesperada. Ele nos lembra que a vinda de Cristo não segue o cronograma humano, e por isso nossa vigilância deve ser constante. O chamado à vigilância não se refere apenas ao fim dos tempos ou à morte, mas também à maneira como vivemos no dia a dia. O materialismo, o individualismo e as preocupações cotidianas, muitas vezes, nos impedem de manter nossa lâmpada acesa. Assim, o convite de Jesus é para não nos deixarmos levar por essas distrações, mas vivermos uma vida de fé ativa, que se manifesta no amor ao próximo, na luta pela justiça e na prática da caridade. Ó Deus, escutai com bondade as nossas preces e aumentai a nossa fé em Cristo ressuscitado, para que seja mais viva a nossa esperança na ressurreição dos vossos filhos e filhas. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos agradecer a Deus pelos seus ensinamentos e pelo dia de hoje, pedindo sua proteção divina. Para isso, vamos rezar a oração que o próprio Filho de Deus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se você se sentiu tocado pela nossa mensagem, deixe suas observações e orações nos comentários. Aproveite para inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Obrigado pelo seu gesto de carinho com este canal. Que o seu dia de hoje seja abençoado e repleto de conquistas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.